Rapaz, agora a situação ficou complicada de verdade. Uma informação divulgada nesta semana reacendeu uma das maiores controvérsias envolvendo a prisão de Felipe Martins e colocou novamente no centro da discussão o registro de imigração utilizado para sustentar que ele teria entrado nos Estados Unidos. E preste muita atenção no tamanho dessa história. De acordo com as informações apresentadas no conteúdo, um juiz federal americano teria considerado problemático o registro utilizado no caso e determinado a entrega de informações capazes de esclarecer como aquele dado foi produzido e quem esteve envolvido. Se isso avançar exatamente como está sendo relatado, uma pergunta inevitável aparece: como um registro dessa importância acabou sendo utilizado em uma decisão que teve consequências tão graves para a liberdade de uma pessoa? Está começando mais um boletim informativo aqui no seu canal Movimento Brasil Patriota. Eu sou Ademilson e hoje eu quero organizar essa história, porque existem detalhes que precisam ser colocados lado a lado para que você entenda por que essa nova informação está provocando tanta repercussão. Felipe Martins foi assessor especial para assuntos internacionais durante o governo Bolsonaro. Segundo o conteúdo apresentado, um dos fundamentos utilizados inicialmente para sua prisão preventiva foi a informação de que ele teria deixado o Brasil e entrado nos Estados Unidos. Esse ponto se tornou central porque havia um registro de imigração indicando uma suposta entrada de Felipe Martins em território americano. Desde o começo, entretanto, essa informação foi contestada pela defesa. E é justamente esse registro que volta agora para o centro da discussão. Segundo o material apresentado, um juiz federal dos Estados Unidos teria analisado a questão envolvendo o dado migratório e determinado que autoridades americanas entregassem informações relacionadas à origem daquele registro. O objetivo seria esclarecer como ele apareceu no sistema e identificar os responsáveis pela sua produção. Preste muita atenção porque esse detalhe é fundamental. Não estamos falando de uma discussão secundária dentro do processo. Estamos falando de uma informação que, conforme apresentado no conteúdo original, foi utilizada no contexto de uma decisão de prisão preventiva. Por isso, descobrir exatamente de onde veio aquele registro e como ele foi criado se tornou uma questão extremamente importante. O conteúdo cita o juiz federal Gregory A. Presnell, apresentado como magistrado nomeado durante o governo do ex-presidente americano Bill Clinton. Segundo a narrativa apresentada, o juiz teria criticado a resistência de órgãos americanos em revelar informações sobre a origem do registro e determinado a apresentação de documentos capazes de esclarecer o episódio. Agora começa a parte que pode provocar ainda mais repercussão. Caso esses documentos realmente permitam identificar quem inseriu ou produziu a informação, será possível compreender melhor toda a cadeia que levou aquele dado até o processo brasileiro. E aqui surge uma pergunta que muita gente está fazendo: quem forneceu essa informação e em quais circunstâncias ela apareceu? O conteúdo original menciona ainda a presença do delegado Fábio Shor nos Estados Unidos durante determinado período relacionado ao caso. Mas é importante manter exatamente a condição apresentada. A simples presença de alguém em determinado local não prova, por si só, participação na produção de um registro. O que pode esclarecer isso são justamente os documentos e informações que, conforme relatado, foram solicitados pela Justiça americana. E esse é o ponto que precisa ser acompanhado. Porque, se houver identificação formal da origem do registro, a discussão deixa de ser baseada em especulações e passa a depender de documentos concretos. Outro ponto levantado no conteúdo envolve as declarações do próprio Felipe Martins. Em uma fala reproduzida no material, ele afirmou que não faria acusações falsas contra Jair Bolsonaro ou contra qualquer outra pessoa. Felipe Martins declarou que não teria o que delatar e que não aceitaria produzir uma narrativa que, segundo ele, pudesse causar uma injustiça. Essa fala é utilizada por seus apoiadores como demonstração de que ele se recusou a apresentar uma versão apenas para conseguir algum benefício.
O conteúdo também estabelece uma comparação com Mauro Cid e sustenta que os dois adotaram comportamentos diferentes durante as investigações. Essa comparação faz parte da interpretação apresentada pelo autor do material, mas o fato central para esta história continua sendo outro: a controvérsia sobre o registro migratório. E existe ainda um segundo elemento importante. Segundo a narrativa apresentada, testemunhas ouvidas durante o processo teriam afirmado que Felipe Martins não participou de determinadas reuniões relacionadas às acusações envolvendo uma suposta tentativa de ruptura institucional. Esses depoimentos também são utilizados pela defesa e por seus apoiadores para questionar o peso das acusações feitas contra ele. Quando você coloca todas essas informações juntas, percebe por que o caso voltou a ganhar tanta atenção. De um lado, existe uma decisão judicial brasileira que utilizou informações disponíveis naquele momento. Do outro, existe agora uma disputa nos Estados Unidos para descobrir exatamente como um dos registros utilizados nesse contexto foi produzido. E caso apareçam documentos mostrando erro, inconsistência ou inserção indevida de informações, a repercussão jurídica e política poderá ser enorme. A pergunta que precisa ser respondida é muito objetiva: o que exatamente aconteceu com esse registro? Quem inseriu a informação? Com base em quais dados? Houve erro de sistema? Houve equívoco humano? Ou existe alguma outra explicação? São justamente essas respostas que podem determinar o verdadeiro tamanho dessa história. Também é importante observar que acusações envolvendo fabricação deliberada de documentos ou atuação criminosa precisam ser demonstradas por provas. O conteúdo original apresenta suspeitas e acusações muito duras, mas quem poderá estabelecer responsabilidades concretas são os documentos, as investigações e as decisões judiciais. Isso não reduz em absolutamente nada a gravidade da questão. Pelo contrário, se um registro utilizado em um processo de tamanha importância estiver realmente incorreto, é indispensável descobrir como isso aconteceu. E se houver responsáveis por uma inserção irregular, eles precisam ser identificados dentro do devido processo. Essa história também reacende um debate muito maior sobre a utilização de informações produzidas por autoridades estrangeiras em processos brasileiros. Quando um dado internacional chega às mãos de investigadores, procuradores ou magistrados, a confiabilidade daquela informação pode influenciar diretamente decisões extremamente sérias. Por isso, a origem desses registros precisa ser rastreável. Olha a situação. Uma informação aparentemente técnica, um simples registro migratório, acabou se tornando peça de uma controvérsia política e judicial gigantesca. Agora, com a justiça americana buscando detalhes sobre sua origem, existe a possibilidade de surgirem novos elementos capazes de esclarecer uma discussão que se arrasta há bastante tempo. E é justamente por isso que esse caso ainda merece muita atenção. Porque o próximo documento divulgado pode esclarecer se estamos diante de um erro administrativo, de uma inconsistência de dados ou de algo ainda mais sério. Enquanto essas respostas não aparecem, permanecem as perguntas: como o registro foi produzido? Quem participou desse processo? Que informações estavam disponíveis para as autoridades brasileiras? E qual poderá ser o impacto de uma eventual confirmação de irregularidade sobre as decisões que foram tomadas? Essa história ainda vai render muito. Agora eu quero saber a sua opinião sobre esse caso. Você acredita que a origem desse registro precisa ser esclarecida até o último detalhe? E caso seja comprovado algum erro grave, quais deveriam ser as consequências? Deixe a sua opinião nos comentários. Compartilhe este vídeo para que mais pessoas acompanhem essa discussão e se inscreva no canal Movimento Brasil Patriota para continuar acompanhando os próximos acontecimentos. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.